com os erros que a gente Não é amadurece, né? verdade? E que a gente aprende e faz melhor da outra vez, né? Exatamente. Sim. Então, acho que eu aprendi muita coisa, assim. Acho que o autoconhecimento desse momento que eu vivi é o que eu mais trago de riqueza, Tá, né? E de aprendizado desse tempo. bom. Eu acho que a questão da comparação que você falou, assim, muitas vezes, né? Por exemplo, a gente tem uma avaliação, normalmente nas empresas, e que as pessoas, às vezes, não escutam a sua avaliação, mas querem saber se o outro teve avaliação melhor ou pior Ou do que a pior. É a dela. comparação, né? Então, É, qual sentido tem eu querer olhar o outro que não faz parte de ação sim, nenhuma minha, não está na minha mão? O que é que eu posso melhorar? sim. Como eu posso ser melhor para o próximo ano? É E isso. chegar, que é o que você falou também, que eu acho que é muito importante, qual é o meu propósito, que é onde eu quero chegar, e eu me permitir a ele. É isso. Porque senão a gente vai querendo fazer tudo e se distanciando do propósito, que é o caminho É. que vai te fazer bem, E feliz. essa questão da comparação, né? Óbvio, a gente está ali no ambiente profissional, existe em alguns momentos, mas você não precisa saber o que ele teve de avaliação, né? Se você tem naquele profissional uma admiração, se ele te inspira em alguma coisa, você já sabe o que de bom dele você pode tirar. Uhum, sim, Uhum. com certeza. Então, assim, pra que que você quer saber o que o É. chefe falou dele? Você tem algo que você se espelha, que você se inspira? Segue. Se tem algo aqui que eu não gosto, que me inspire, que eu não quero ter, que eu falo assim, é uma inspiração não tão boa, né? Negativa? Uma negativa, eu falo, esse é um exemplo do que eu não quero ser. Nossa, eu Esse falei é o isso esses exemplo do que eu dias. quero ser. É. Eu acho que essa é uma boa reflexão, né? A gente traz isso ao longo da nossa carreira, né? Pena que quando a gente é mais nova, a gente é tão imatura, né? Eu queria estar hoje como eu estou, mais nova, Mas não. para que eu pudesse também acertar, porque eu errei muito, eu acertei algumas vezes, né? Mas eu fui injusta muitas vezes, Sim. sabe? Em não pensar nos outros, em querer só para mim, ser competitiva. Hoje eu vejo as pessoas competindo, gente, eu dou risada por dentro, porque eu falo, eu não sou mais assim. Ainda bem, né? Eu acho que eu aprendi tanto ao longo da vida Sim, com os meus tropeços, né? Que eu digo, olha como é tão importante você buscar equilíbrio. Ah, eu tenho equilíbrio o tempo todo, óbvio que não. Surto várias vezes, mas eu sei o que eu quero para mim. Uhum. Eu sei o meu propósito. Meu propósito está certo, está definido. Então, os meus caminhos traçados agora são outros, entendeu? sim. Agora, a Cláudia falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que é assim, para a gente ter saúde mental, a gente tem que fazer uma desconstrução, né, de alguns pensamentos, de alguns modelos, né, que foram os modelos aprendidos e que a gente, né, vem aí de uma industrialização, né, que a gente foi vivendo. Você falou uma coisa muito importante, que é assim, você não é o seu trabalho. Você não é essa empresa. A gente não pode colocar o nosso valor pessoal, que é o que é mais importante que a gente tem, né? Então você falou, o mais importante é você, então. O seu valor pessoal não está no seu trabalho. Apesar de a função profissional nos trazer um lugar, né? Então a gente não pode ignorar isso. Obviamente tem um lugar, você tem um lugar, então você é uma executiva de uma grande empresa. Poxa, tem um orgulho, tem um monte de Sim. coisas ali, tem alguns valores, claro, mas o seu valor pessoal não pode estar no seu trabalho. Você tem que buscar os seus valores pessoais. Então, olha, o meu valor pessoal cada um vai ter um, né? Mas assim, estar aqui, são os meus filhos, é esse momento aqui que eu vivo todos os dias com eles. Isso sim, para mim, é inegociável, é importante, né? Então, acho que essa é a maior desconstrução que a gente tem que fazer, porque se a gente fica presa no modelo do trabalho, sou eu, esse trabalho sou o sou trabalho. eu sou o trabalho, esse trabalho não vive sem mim, não sei o quê. Na hora que esse trabalho vira para você e te fala tchau, te desmorona o mundo. É como se, né, já vai tirar um eixo, com certeza, né, dar um desequilíbrio, mas não pode te derrubar a ponto de você, né,
ficar insano, Sim. enlouquecido e te trazer consequências físicas, até como você contou aqui pra gente, né? Então, Ô, Ká, e falando um pouco disso, que dica você dá de autocuidado para que as pessoas consigam é, ter esse equilíbrio melhor, ter os seus valores, mas sem abrir mão também da carreira? sim, Porque, né, dá prazer quando você faz o que você gosta, claro, você gosta de ir pro seu trabalho, você tem as pessoas que estão ali, que fazem, né, a gente passa tanto tempo ali, que são nossos amigos reais, né, a gente sim. tem pessoas que a gente leva para a vida. Então, que dica de autocuidado, assim, você acha essencial para que a gente consiga manter o trabalho, mas ter esse equilíbrio também da vida como um todo? Sim, fica aí que a última dica é a mais importante. Sabe, igual aqueles, né, que a gente fala, fique que a última é a mais importante. Boa! Porque a Cláudia falou umas que eu acho que são básicas, né? Então, assim, eu, por exemplo, todo mundo me conhece, sabe que eu odeio exercício físico, mas eu faço. Porque eu já entendi que ele é higiênico, né? Então, assim, exercício físico, uma boa alimentação, né? Porque a gente também não pode ignorar isso, né? Uma alimentação onde eu descasco mais do que desembalo, Uhum. também vai também traz saúde mental, Sim. gente. Isso daí já tá mais do que comprovado, né? Mas eu diria que pausas, né? Então a gente ter pausas durante o dia, pausas, né? Se não é durante o dia, se eu não consigo fazer, mas assim, escolher os momentos que eu vou pausar, botar limites. Então, olha, eu inicio aqui, eu termino aqui. Né? Ah, um dia ou outro eu vou extrapolar, tudo bem, gente, não tem problema um dia ou outro, mas não pode ser uma frequência, né? É, Então, colocar limites, e aí a última dica que eu acho que é super importante, gente, é assim, é a cultura da priorização. Você tem que saber priorizar. Então, o que que eu vou priorizar? Porque assim, a gente tem que esquecer que, eu dou conta de tudo, eu vou fazer tudo, porque não, você não dá conta. Dar conta de tudo tem consequências. Cláudia contou pra gente, tem consequências, né? Então, ela, com certeza, ela falou: sou ótima, eu dou conta de tudo, eu tô fazendo tudo, eu vou ver o filho, eu Isso é um levo. troféu, né? Porra, nossa! Não, tem consequências, né? Então a gente não dá conta de tudo. E aí priorizar. E quando você priorizar, cada coisa que você fizer em uma única vez, você tá ali inteiro, né? Você tá com foco. E tem coisas que você vai falar, isso aqui não é prioridade hoje, ficou para amanhã, ficou para depois, enfim, né? E todo mundo deve ter visto na internet, porque isso daí viralizou. O idealizador do Netflix, ou o CEO do Netflix, ele mandou uma carta que foi muito interessante, que ele fala o seguinte, que toda terça-feira ele saía às 5 horas da tarde do trabalho e ele ia jantar com a esposa. Então, isso é a cultura da priorização. Ele escolheu um dia, porque imagina esse homem, né, gente? Devia trabalhar todos os dias até muito tarde, e É, tudo mais. Mas ele escolheu um dia, e esse dia Ele estava inteiro. inteiro com a esposa num inegociável. jantar, cada Inegociável. dia num lugar diferente, e era inegociável. Ele dizia, a pessoa procurava ele 5 para 5, porque ele saía às 5 do trabalho, ele falava, você tem 5 minutos para falar, porque às 5 horas eu tenho um compromisso que é inegociável. Então eu gostei muito desse exemplo, faz recente, né? Eu falei, nossa, que interessante isso, né? Então é isso Cultura da da priorização, priorização, Priorização. gente, demais. né? Então é isso, assim, saber Acho que quem tiver priorizar. nesse caminho tá no caminho Tá no certo. caminho certo, né? Quando eu escolho, por exemplo, os meus filhos, eu acho assim, ter esses momentos de descompressão, fazer escolhas, né? O que que é bom pra você? Ah, para mim é ir lá na igreja, assistir a missa, pra mim é correr, pra mim é os momentos com os meus filhos. Eu, por exemplo, sábado e domingo. Nossa, eu gosto de estar com a minha família, fazendo, pode ser nada, mas eu gosto de estar ali com eles, não gosto que nada me incomode, sabe? É isso que eu gosto de fazer. Aquilo ali é um resgate, né? Aproveitar Sim. enquanto eles ainda te querem no final de semana, Isso, né, amiga? É isso. exato. Porque logo mais não vai me Logo querer mais mais, não. né? Então é isso. Ai, muito bom. Bom, Muito, adorei. Bom, nós estamos indo pro finalzinho aqui, né?
Cláudia, para a gente encerrar aqui com você, o que que você diria hoje para aquela Cláudia que lá atrás, no auge, teve esse esgotamento todo, como você já dividiu aqui com a gente? Vai com calma. Calma. Desacelera um pouco. Tira o pé, tira Desacelera, o tira o pé. pé, né? É. Acho que isso é o mais importante. Calma. Tudo vai se resolver. Tudo dá certo. Tudo dá certo no final. Tudo dá certo, né? Pode não ser o final que você quer, mas a gente não tem controle sobre tudo. E nem sempre o que você quer é o melhor, né? É isso. E a gente é teimosa e quer que seja esse final. Então, É. vamos aceitar as coisas da vida? Isso já deixa a gente irritada, né? É, A gente mesmo Sair do busca con- coisa para, é né, verdade. ficar assim, né? Sair do controle já, né? É. Quem gosta de controlar, né, Nini? É verdade. E isso é importante. Né? Eu também. Quando você quer ter tudo sob controle, porque você quer dar conta de tudo, a probabilidade disso não dar certo, gente, mesmo que demore um tempo, como foi o que aconteceu comigo, por muito tempo deu certo, É. né? Depois de um tempo não deu mais, talvez porque meus valores mudaram, porque não era mais aquilo que eu queria Sim. viver, né? Sim. Porque eu já estava mais madura e eu estava vendo outras coisas que eu estava deixando de viver. Eu não conseguia ficar 2 minutos sentada do lado do meu filho. Mãe, senta aqui, assiste televisão. Eu não conseguia. Então, quando isso começa a mexer com você, é a hora que você tem Tem que parar e Você tem que repensar. parar e repensar. Então, o que eu falaria pra Cláudia é, fica com calma. Que no final o resultado é melhor ainda do que É, ir acelerada, né? é isso. É. Não é? E nós mulheres também temos que aprender a delegar, né? A delegar e confiar na delegação que a gente fez, né? No dia a dia. Em Então, tudo, na em vida tudo, porque pessoal, às na vezes a profissional. gente delega para o marido, mas fica criticando. Sim. Não, não critica, delega, ele não vai fazer igual você, ele vai fazer do jeito dele. Então, permita que isso, né, Sim. seja possível, porque é isso que vai te tirar, vai te ajudando a tirar uma carga, né? Sim. Vai te facilitando, acho que um pouco esse caminho, né? É. Eu fico imaginando hoje que você já teve todos esses aprendizados, a riqueza, né, de momentos que Sim. você deve ter construído novos, né? Sim, Novos sim, repertórios, muitos, né? muitos. E Com muito os bons. filhos e tudo mais, né? Muito bons. Memórias. Memórias Memórias. Isso é maravilhosas. legal contar isso para as pessoas, né? Que quando a gente faz esse resgate, né? Genuinamente a gente busca o nosso equilíbrio, né? A gente entra numa outra fase da vida, que para mim, inclusive, eu acho que é uma fase até evoluída. Eu não cheguei nessa fase ainda. Eu quero evoluir. Ainda não estou evoluída Mas nisso. você vai. Mas eu acho que é o que todo mundo busca, né? Na Sim. verdade, né? O meu filho falava pra mim depois, né? Quando ele tava mais velho, já adulto, ele falou: Mãe, você não deixava eu errar. Tipo assim, filho, faz alguma coisa. Aí eu não fazia, você ia lá e fazia. Então você não deixava o tempo, porque tinha que ser no meu tempo. E hoje o meu Isso. marido fala muito isso pra mim também. Moça, você lava os pratos? Lavo, na minha hora, não na sua. É. Então, Ele já te dá o recado. aí Aí você. você tem que conter, é, né? Mas como doeu, né? Você fala, meu filho falou pra mim assim: você não deixava eu errar. Você não deixava eu aprender errando, né? Você nem deixava eu aprender, você ia lá e fazia. Sim. Então, essa coisa de querer fazer na sua hora, porque depois passou, a gente tem que parar com isso. O seu tempo não é o tempo do outro. Isso é outra coisa que eu aprendi. Não é o tempo do outro. Respeite o tempo dele. Muito bom. Como você quer que o seu seja respeitado, né? Certeza. Meninas, chegamos ao fim aqui. Ô, Kai, não sei se tem alguma coisa que você queira colocar sobre desconstruir esse profissional, sabe? Como é que eu desconstruo hábitos, que você já falou um pouco das dicas. Sim. Então, não sei se tem algo diferente de desconstruir, sabe? Imagem, alguma coisa que a gente possa de desconstrução, para a gente só finalizar aqui o nosso papo hoje. Eu acho que é aquilo um pouco do que eu falei, né? A desconstrução tem que estar muito focado nos seus valores pessoais, né? Naquelas escolhas que você faz e que você fala, o que que é mais, assim, coloca num tabuleiro o que que é a mais, assim, você tem que fechar os olhos e falar assim, o que que eu não viveria sem, né? E é ali aonde tem que estar a sua prioridade sempre, né? O restante faz parte do jogo, né? Você perdeu o emprego, gente, você pode ficar 5 meses, 6 meses desempregado, mas uma hora você vai reencontrar um Sim. outro lugar, né? Uhum. Então, eu diria isso, assim, e eu acho que tem um convite muito especial que é pra gente
não de fato normalizar os nossos sintomas, né? Então, às vezes a gente começa aqui, ó, endurece aqui uma vez, endurece outra, aí tô indo lá no médico, não, porque eu fui lá, fiz o exame, não tem nada. Olha para isso, né? Não deixa passar, porque é uma consequência de vários momentos. Então, é uma dor de estômago, é uma enxaqueca, é um negócio que trava, daqui a pouquinho você apaga. Então, eu acho que olhar para isso é muito importante. Buscar terapias, né? Mentorias, enfim. É, algo que vá te ajudar a fazer esse autoconhecimento e Sim, chegar nesses lugares, né? Da onde vem esse sintoma? Que é um pouco do que a Cláudia fez, né? Ela em algum momento ela buscou recursos, né? Um médico, enfim, e psicólogos e Psicólogo. entendeu que tinha alguma coisa errada, né? Mas nem todo mundo faz isso. Sim. Tem muita gente que vai até o fim do fim, né? Então, acho que muito é bom. isso. Meninas,